E aí, galera, como é bom estar aqui de volta. Estamos na segunda parte dessa aula falando sobre ética, da antiguidade até a modernidade. No vídeo anterior, se você não viu ainda, volta aí no canal, veja o vídeo que eu falo do período da antiguidade. Eu expliquei bem no início do vídeo anterior que a filosofia ela pode ser dividida em períodos históricos e esses períodos subdivididos. É o que acontece neste vídeo, que a gente vai ver o período medieval. Então, o foco deste vídeo é ética no período medieval. E aí você já vai deixar o seu like, né? Vai compartilhar com seus colegas de turma, uma vez que todos vocês estão estudando aí sobre ética e precisam de entender todos os períodos históricos. Já deu like? Ah, tá. Valeu. Muito obrigado. E comenta aí também de qual cidade você está falando. Eu tive pessoas que comentaram que do estado, né? Falaram qual estado estavam. Num dos vídeos aqui no canal falaram que era de Pernambuco. Então, ó, um abraço aí os pernambucanos, tá? E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Olha, gente, o período medieval, ele é um período que no recorte histórico, a gente fala que ele se inicia no século V e vai durar até o século XV. Então, são 10 séculos. Os iluministas adoram dizer que foram 10 séculos de trevas, 10 séculos de ignorância, de escuridão, uma vez que os iluministas, que vieram logo após o período medieval, olhavam para os medievais e falavam assim, gente, que pessoal habitolado, né? Ali, como, assim, ó, parece que estão de tapa-olho, só veem a vida, só veem o mundo, os aspectos humanos, cognitivos, a partir do critério fé. Mas a gente tem que fazer justiça com os medievais, porque não dá para dizer que eles eram apenas pensadores que levavam em consideração a fé. Uma vez que eles produziram muito conhecimento, eles sintetizaram conhecimentos que vieram da antiguidade e eles traduziram grandes obras. Nós conhecemos algumas obras graças aos monges copistas, né, que passavam lá a sua vida toda traduzindo e copiando. É claro que eram os livros que a igreja entendia que eram livros necessários, né? Não há sombra de dúvida que havia sim uma censura por parte da igreja, mas nós não podemos também dizer que ali naquele período, durante 10 séculos, não houve nenhum tipo de conhecimento. Pois houve, né? Em relação a subdivisão do período medieval, é bom a gente entender que existem dois grandes blocos, o patrístico e o escolástico, como vocês veem no slide aqui do lado. O período patrístico ele se inicia um pouco antes do século V. Haja vista que no século II nós já temos os padres da igreja fazendo grandes discursos, falando sobre questões de fé, mas também de questões voltadas para as questões humanas e principalmente questões de conduta, ou seja, questões éticas. O grande expoente do período patrístico que nós pincelamos para trazer para as nossas aulas é Agostinho de Hipona. Agostinho ele precisa de ser entendido porque ele tem uma vida mundana, né, durante seus 30 anos, né, ele teve uma vida dada aos prazeres da carne, era um homem que não era cristão. Então, Agostinho, a gente precisa de entendê-lo como alguém que experimentou uma religiosidade, uma espiritualidade que não era cristã. Ele era maniqueísta antes da conversão. E no maniqueísmo existe a ideia de que o mundo, as atitudes, os comportamentos,
são regidos por dois polos: o negativo, o mal, e o positivo, o bem. Então, o homem age ora influenciado pelo mal, ora influenciado pelo bem. Gente, vocês poderiam dizer, professor, mas isso é quando ele era maniqueísta. Mas vem cá, tem como a gente abandonar tudo aquilo que a gente aprendeu? A gente dá uma atualizada, a gente muda. Aquilo que é uma concepção muito equivocada, muito diferente, a gente abandona. Em alguns momentos da história, ficou muito claro que os pensadores apenas mudaram o nome. E o Agostinho, quando ele se converte, e é muito bonita a história da conversão, se você é cristão e se você principalmente é católico, vale a pena ler, né, a conversão de Santo Agostinho, pois foi por intermédio das orações da mãe dele. Diz que Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, chorou 30 anos pela conversão de seu filho. E ela consegue essa graça. E ele se converte, ele se torna depois bispo da igreja de Hipona, doutor da igreja, enfim. E Agostinho, ele traz para dentro do cristianismo bastante coisa do que ele aprendeu no maniqueísmo. E coincide um pouco das ideias maniqueístas com a concepção platônica. Aquela ideia de dois mundos, mundo das ideias, verdade absoluta, mundo das ideias, as coisas que são certas, seguras, e mundo sensível aqui na Terra como algo não tão seguro assim, algo incerto. Então vai ficar, aí Platão já adiantou bastante para Agostinho, né? Porque a alma é algo divino e o corpo é apenas algo material, e a alma vem para o corpo, este cárcere, e ela, para encontrar a verdade, tem que se libertar do corpo. Bom, isso cai como uma luva no cristianismo, e Santo Agostinho vai falar que a nossa parcela divina, né, a alma, ela vem para o corpo e Deus nos cria livres, né, com livre-arbítrio, e o pecado, somado ao mau uso deste livre-arbítrio, é que origina o mal. Então, ele abandona um pouco aquela ideia maniqueísta que já existiam, né, as duas polaridades, bem e mal. Mas ele fala que o mal é uma criação do pecado e do mau uso do livre-arbítrio humano. Agora, como que nossa alma vai se libertar do pecado? Apesar dela levar as marcas do pecado, segundo Santo Agostinho, a nossa alma ela vai se livrar do pecado, ela vai encontrar a verdade por intermédio da graça divina. Ou seja, nós, seres humanos, precisamos estar abertos à graça divina, ao bem supremo, para que nós sejamos salvos, nós sejamos libertos dessa vida do erro, do pecado. Então, a vida ética vai dar as mãos, né? Vai se juntar com essa concepção da graça, né? Da salvação, aqui em Agostinho. E o segundo grande bloco aqui do período medieval é a escolástica. A escolástica já é um momento em que toda a religião já está bem sedimentada, a igreja já assumiu o seu papel, né, de grande responsável pela educação, e também a igreja ela toma um corpo muito maior do que no período patrístico, enquanto instituição. Sabe, instituição que vai sim coordenar a educação, vai dizer como que as pessoas devem agir, vai começar a coroar os imperadores e reis. Então, no período escolástico, que já está mais pela metade aí do período medieval, né, o auge do período medieval, nós conhecemos um grande pensador chamado Santo Tomás de Aquino. Esse é um santo, é um monge, e ele fez muito bem não só para a igreja, mas também para a filosofia. Só que as suas obras, né, são filosófico-teológicas. Então ele tem uma grande obra chamada Suma Teológica, que o próprio nome diz, né, é um apanhado de livros, são vários volumes, que sintetiza toda a teologia conhecida até ali. E é nesta obra que a gente tem um contato muito direto com a ideia de Santo Tomás de Aquino.
Santo Tomás de Aquino vai ser doutor angélicos da igreja, né? Ele é um dos maiores doutores da igreja. Ele vai ajudar, então, a entender o que é o cristianismo, o que é a igreja, outros aspectos como a salvação, né? Que Santo Agostinho deu a sua grande contribuição, mas Santo Tomás de Aquino vai deixar ainda mais claro o que é a salvação. E na questão ética, Santo Tomás de Aquino vai pegar as ideias de Aristóteles, né? Agostinho com Platão e Tomás de Aquino com o nosso amigo Aristóteles. E ele, como Aristóteles, não pensava que o bem fosse algo apenas necessário de se conhecer, pois Aristóteles deixa muito claro, não é apenas conhecendo o bem que nós vamos viver bem, que nós vamos viver eticamente. É necessário cultivar as virtudes, cultivar o meio termo. Isso está lá no primeiro vídeo, né? E Santo Tomás de Aquino vai dizer isso. Como é que nós vamos cultivar as virtudes? Como que nós vamos encontrar a felicidade? Nós precisaremos primeiro entender o seguinte: o ser humano, ele é falho, ele é falível, ele é finito e por causa disso ele é inquieto. Então Santo Tomás de Aquino vai dizer que a realidade do pecado, da corrupção, né, vai deixar o ser humano muito inquieto e descontente. E isso vai ser uma grande barreira para que nós alcancemos o máximo da vida virtuosa e também uma barreira para atingirmos a felicidade, como era sugerido lá por Aristóteles. Aquino, né, Santo Tomás de Aquino, vai dizer o seguinte: nós não vamos conseguir viver a plenitude das virtudes nem a plenitude da verdade aqui nesta vida, mas nós temos que cultivar uma vida muito próxima a essa vida virtuosa, uma vida muito próxima dessa vida feliz. E para ele, o melhor exemplo de vida virtuosa e próxima à felicidade, tá? Felicidade com F maiúsculo, é a vida contemplativa, onde que nós vamos cultivar um estilo de vida, né? A beatitude. E esse cultivar a beatitude vai nos levar à felicidade tranquila, serena, que já indícios da possibilidade de vivermos numa vida eterna e futura a felicidade plena. Então, para Santo Tomás de Aquino, a vida ética, a vida virtuosa, ela é prenúncio daquilo que nós vamos viver na salvação, na eternidade. E só podemos, né, viver este prenúncio se nós levarmos uma vida de contemplação a Deus.